Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias de imersão nas cartas do Novo Testamento, meditando desde Romanos até Judas. Já lemos e meditamos e estudamos as Escrituras de Romanos, de 1 Coríntios, e hoje começamos aí segunda carta aos Coríntios. Eu quero ler com você o capítulo 1, os versículos 8 ao 11. Está escrito assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Olha que interessante essa passagem, né, amados? O apóstolo Paulo aqui está falando sobre o ministério dele, e aí ele diz o quanto ele passou por sofrimentos, por tribulações, e nós sabemos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de sofrimento. Ele passou por muitas situações adversas, por muitas tribulações. E aí ele está escrevendo para a igreja de Corinto a sua segunda carta, e ele diz assim: olha, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que nós sofremos. Nós enfrentamos algo que estava muito além da nossa capacidade de suportar. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele era extremamente perseguido, né? Então, ele chegou a esse momento e ele escreveu e ele disse assim: olha, nós chegamos a ponto de perder a esperança da própria vida. De fato, nós já tínhamos a sentença de morte sobre nós. Mas isso aconteceu para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Foi Deus que nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. E aí ele fala: e glória a Deus, porque vocês têm nos ajudado com as suas orações, e assim muitos vão dar graças por nossa causa, pelo livramento que temos recebido, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amados, sabemos que muitas vezes enfrentamos situações, tribulações, e nos sentimos assim como o apóstolo Paulo, como algo que foge à nossa capacidade de suportar. Parece que nós não suportaremos aquela situação, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Recebemos aí diagnósticos, sentenças, e de repente pensamos: acabou, não tem mais jeito, não tem mais jeito, essa situação aqui é difícil demais para mim. Mas, amados, olha que incrível, nessas situações que nós possamos tirar os olhos de nós mesmos, que não confiemos em nós mesmos, mas que possamos confiar em Deus. Sabe, amados, normalmente quando nós estamos enfrentando situações adversas, difíceis, que aos nossos olhos é impossível de serem solucionadas, nós começamos algumas vezes, né, a questionar: puxa, por que isso está acontecendo? Ou então, puxa, o que eu posso fazer para sair dessa situação? Amados, o convite de Deus para nós é que nós possamos simplesmente nos submeter a Ele e confiar no livramento que Ele mesmo nos dá, e confiar no poder de Deus, e que possamos orar uns pelos outros. Sabemos que muitas vezes nós estamos enfrentando essas situações, mas também algumas vezes são os nossos irmãos que estão enfrentando essas situações. Por isso a importância de nós orarmos uns pelos outros. Olha que interessante ali no versículo 11. Assim muitos darão graças por nossa causa, ou seja, pelo livramento que recebemos, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos.
Amados, a oração do justo é poderosa e eficaz. Sabemos que todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe a justificação vinda do Senhor. Então nós somos os justos, os justificados por Cristo. A nossa oração é poderosa, é eficaz, que possamos orar uns pelos outros e que possamos receber o livramento de Deus. Aquelas situações que nós olhamos e parece que vai além da nossa capacidade de suportar. Muitas vezes, como o apóstolo Paulo descreveu, perdemos a esperança da própria vida, que nós possamos confiar em Deus, colocar em oração diante de Deus. E se soubermos de irmãos que estão enfrentando essas situações, que possamos colocar a vida dos nossos irmãos em oração, crendo no favor, no livramento que vem de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é poderoso e o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pai, nesse dia eu quero colocar a vida dos meus irmãos que estão sofrendo, que estão passando por situações, por tribulações, que na visão deles é impossível, que eles já perderam até a esperança da própria vida, que eles olham e eles pensam, eu não tenho capacidade para passar por isso, eu não consigo suportar isso é demais para mim. Pai, que o Senhor mesmo fortaleça o coração dos meus irmãos, que o Senhor mesmo traga livramento, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor mesmo efetue o teu poder, que venha a manifestação do teu poder sobre a vida dos meus irmãos, que eles sejam libertados dessa situação, que venha o favor do Senhor sobre a vida deles em nome de Jesus. E que assim nós possamos dar graças ao Senhor pelo livramento que os nossos irmãos estão recebendo. Ah, Pai, nós confiamos em Ti e eu coloco, Senhor, a vida dos meus irmãos. Apresento em oração ao Senhor, porque creio no seu poder, creio no livramento que vem do Senhor, creio na atuação eficaz do Espírito Santo na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.